Oi, galera! Dando continuidade no conteúdo sobre Brasil Colônia, a gente vai falar sobre movimentos nativistas. Bom, o que são os movimentos nativistas e por que eles têm esse nome? Conta da elite na América Portuguesa, que possuía um sentimento pela regionalidade muito forte. Então, eles se identificavam bastante com as suas capitanias. E quando a coroa portuguesa intervinha de alguma forma, quando a coroa portuguesa apresentava algum tipo de medida que interferisse nos governos, dessas elites, nos seus devidos locais, essas elites acabavam se rebelando, vamos dizer assim, contra a coroa portuguesa. Então, eram medidas de insatisfação das pessoas ricas, muito importante citar isso, porque não tinha um caráter emancipacionista. Era só algumas medidas que a coroa podia mudar, eram facilmente resolvidas e eram normalmente conflito de interesses entre a elite daqui e a coroa portuguesa. A primeira que a gente vai falar é a aclamação de Amador Bueno. Ela foi a primeira revolta que aconteceu, e ela aconteceu bem no tempo em que acabou a União Ibérica e que o rei de Portugal já não era mais espanhol, e sim o Dom João. Os comerciantes paulistas, eles estavam bastante assustados com a dificuldade que eles iriam encontrar a partir do momento que esse novo rei assumisse. Primeiro, eles tinham uma facilidade de comércio com a área onde a gente entende hoje pela Argentina, que era dominada por espanhóis. E os bandeirantes não poderiam mais usar os indígenas como escravos. Então, eles resolveram escolher alguma figura importante para o movimento. Essa figura importante era o Amador Bueno, mas ele recusou esse título de novo rei, que ele provavelmente assumiria, ficou do lado da coroa portuguesa, do Dom João, e os bandeirantes acabaram aceitando também essa condição. Mas foi a primeira vez que as pessoas daqui, a elite daqui, se rebelou contra a coroa portuguesa. Então, essa foi a primeiro movimento nativista no território brasileiro. A revolta da cachaça, a segunda revolta que a gente vai falar, aconteceu no Rio de Janeiro. O que estava acontecendo no Brasil era o seguinte: Portugal não deixava os brasileiros consumir, existia uma lei que proibia o consumo de cachaça no Brasil. Eles só podiam, produziriam menos, porque não podia consumir próprio, porque isso era um incentivo para Portugal vender vinho aqui para o Brasil, para importar vinho aqui para a gente, para não precisar competir com a cachaça. Isso já gerava um certo desconforto na população, mas até então eles ficaram ok com isso. Só que no Rio de Janeiro, o governador resolveu que liberaria a produção da cachaça por lá, sem pedir autorização da coroa portuguesa. Só que ele aumentou os impostos para aquela capitania em outras coisas, na cachaça também. Muitos fazendeiros aceitaram isso de boa, mas tiveram alguns revoltosos que estavam vendo que tinha alguma coisa errada aí. Esse governador do Rio de Janeiro estava sempre viajando, quase nunca estava lá. Então, esses revoltosos acabaram invadindo os órgãos públicos lá do Rio de Janeiro, destruíram. O Jerônimo Barbalha, que era o líder do movimento, ficou lá como um governador provisório com o apoio da coroa portuguesa, porque eles estavam meio que lutando a favor da lei fiscal vigente de Portugal. Mas mesmo com o apoio da coroa, o que ele fez foi legítimo, então no final das contas ele é decapitado. E alguns anos depois, a coroa ela revoga essa lei e deixa o Brasil produzir sua cachaça em todos os lugares de boa. Já o terceiro movimento é a Conjuração de Nosso Pai, aconteceu lá em Pernambuco. E o que houve foi o seguinte: a coroa portuguesa resolveu escolher como governador daquela capitania um cara chamado Jerônimo. Só que ele já não era muito bem falado pela elite por ali, eles não gostavam muito desse cara.
Um dia esse cara resolveu acolher uns franceses que vieram para o Brasil, assim, com muitas regalias e tal. A elite brasileira ficou com um pouco de inveja, um pouco de ciúmes e resolveu se juntar e bolar um plano para tentar tirar esse cara do poder. O plano era o seguinte: esperar o feriado de Nosso Pai, que era um feriado onde os benfeitores da cidade sairiam para prestar uma ajuda para os moradores de rua e para os enfermos. Daí os participantes dessa revolta, eles se camuflaram, se esconderam e quando o governador passou, porque ele tinha que participar desse evento, eles sequestraram e mandaram a mensagem deles para a coroa portuguesa de que eles não queriam mais esse cara no poder de Pernambuco. A coroa portuguesa viu que esse cara, eles não iam ganhar nada se esse cara continuasse como governador dessa capitania, então escolheu um outro cara, que é o Vidal de Negreiros, que já era amigo da elite ali de Pernambuco, e aí ficou por isso mesmo, eles acabaram conseguindo o que eles queriam. Nós vamos falar da Guerra dos Emboabas agora, em Minas, que vai de 1708 a 1709. A descoberta do ouro, obviamente, propicia várias mudanças dentro e fora da colônia. Fora da colônia, porque Portugal via a única saída da, da crise econômica. E aqui dentro da colônia, a gente tinha pessoas querendo se tornar rica, tá? Dessa forma, a gente tem todos os territórios das jazidas controladas, geradas por guerra, tá? O que acontece é que os bandeirantes paulistas acreditavam que as terras que eles tinham encontrado, obviamente, deveriam ser controle deles, o ouro deveria ser controle deles. A coroa já não tinha a mesma opinião, tá? Então, o termo emboaba começou a ser usado para dirigir, né, aos estrangeiros que tentavam controlar a região de forma tarda, né, principalmente os portugueses, né? Então, isso começou a ser usado para o lado pejorativo, tá? Então, sobre a liderança de Manuel Nunes Viana, que é o da foto, tá? Que a gente tem aqui, o da esquerda, que já é uma pintura mais conhecida, tá? Os emboabas começaram a organizar expedições buscando enfraquecer a hegemonia paulista nas jazidas, tá? Então isso começou a gerar inúmeros confrontos e dentre eles a gente tem a mais conhecida, que é a Capão da Traição, onde os emboabas mataram mais de 300 paulistas, tá? Isso, isso, né? Todos os confrontos que foram gerados passaram uma imagem para Portugal de que a coroa já não tinha tanta autoridade. Então eles começaram a reafirmar o seu poder no local, tá? Então, em 1709, a coroa realmente manda fazer a separação territorial das capitanias de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Agora nós vamos falar da revolta de Vila Rica, que aconteceu em Minas Gerais em 1720, tá? Vocês vão achar também como revolta do Felipe de Santos. Aqui eu separei um trecho para vocês mais ou menos de como era visto todas essas guerras, tá? Dentro do território. Tanto que no final do trecho ele compara, né, ao inferno. Em 1719, a gente tem a coroa começando a intensificar a cobrança do quinto nas casas de fundições. Como nas casas de fundições o ouro era fundido em barras, o controle era muito mais fácil de fazer, tá? Então, esse e mais aumentos na fiscalização não agradaram tanto a população rica quanto a mais pobre. Então, a gente tem toda a população influenciada pelo aumento da fiscalização, tá? Então, em julho de 1720, a gente tem o início da revolta. Os grupos eram formados por escravos e homens livres que estavam no morro e desceram em direção ao centro da cidade, tá? Onde invadiram as casas para ampliar o apoio na luta, tá? Nessas invasões, obviamente, eles entraram na casa do ouvidor da vila, destruíram os papéis na frente da população, da multidão revoltosa, digamos assim.
Poucos dias depois, a Vila Rica fica no controle dos revoltosos. Aqui, Felipe Santos, tá? Vamos falar um pouquinho dele, tá? Para a gente entender a participação dele nessa revolta. Felipe Santos era tropeiro de origem portuguesa que ganhava a vida trabalhando na troca de mercadorias proporcionada pelo comércio interno que se desenvolvia naquele período colonial. Nessa ideia de comércio a gente vai falar um pouco melhor na aula de economia do Brasil Colônia. Então ele começou a ser insuflado pela riqueza do ouro, tá? Que estava acontecendo na região de Minas. Ou seja, o ouro em si trazia muito comércio. E se começasse a ter muita fiscalização em cima do ouro, talvez o comércio ia cair muito. Felipe realmente teria a sua parte, entre aspas, afetada pela fiscalização. A ideia da revolução, tá, era extinguir as casas de fundição e mandar Dom Pedro de Almeida, que também era conde de Assumar, embora, o qual era governador da capitania. O que acontece é que Dom Pedro não estava em Vila Rica, e sim na Vila do Carmo, onde ele encontrou os revoltosos e iniciou uma negociação. Então ele falou para os revoltosos que ele ia dar as medidas que eles estavam pedindo, tá? Mas isso era mais ou menos uma ideia de segurar os revoltosos para conseguir ganhar um tempo, reunir todos os seus homens armados para acabar com a revolução. Então, em 17 de julho de 1720, o conde decreta a prisão dos líderes da revolta, após conseguirem se reunir, né, os 1.500 homens armados. Então, nesse último slide da revolta, a gente tem que o julgamento de Felipe dos Santos, tá, que foi condenado à morte. Isso foi julgado de 19 a 20 de julho, tá? E aí ele foi julgado para ser arrastado e esquartejado, tá? Aqui a gente separou uma pintura deste momento, onde seria o julgamento de Felipe dos Santos. Aqui a gente pode ver como Felipe já está muito machucado, está sendo amarrado aqui por um negro, e o conde o julgando na extrema direita. Vamos falar agora sobre a revolta dos Beckman. Ocorreu no Maranhão, no ano de 1684. Foi um movimento das elites agrárias locais e foi liderado pelos irmãos Beckman, Manuel e Tomás. A revolta se deu dadas as insatisfações desses donos de terras e de escravos por 3 motivos. 1. A Companhia de Comércio do Maranhão, que foi criada em 1682, tinha monopólio do comércio. As insatisfações desses donos de terra e de escravos tinham 3 causas principais, que foram os causadores dessa revolução. Primeiramente, a Companhia de Comércio do Maranhão. Tinha sido criada em 1682 e nisso tinha um monopólio sobre o mercado da região. Essa companhia atribuía preços muito baixos para os produtos locais, açúcar e algodão, o que atingia diretamente essa faixa social e cobrava preços altíssimos pelos produtos que essa elite comprava, principalmente nos escravos, que era a sua mão de obra vigente na época. Segundo motivo foi a proibição da preação. O que era a preação? Era a busca de índios para serem escravizados. Então, os bandeirantes entravam no mato, iam atrás dos índios e escravizavam. Então, isso foi proibido a partir de 1680, o que dificultou ainda mais a aquisição de escravos pelos fazendeiros da região. Primeiramente, por causa do preço alto dado pela Companhia de Comércio. Segundo, pela proibição dessa preação, a busca de indígenas no meio do mato, digamos assim, para escravizá-los. A terceira é a Companhia de Jesus, dada a sua oposição à escravidão indígena, defendendo a catequese no lugar da escravidão. Então, os índios não deveriam ser escravos, mas sim catequizados. Nisso, em 1684, os irmãos Beckman tomaram o governo local
expulsaram os padres do colégio dos jesuítas e a companhia comercial, ou seja, eles tomaram a cidade e expulsaram os padres e a companhia de comércio. Thomas Beckmann, após a tomada do Maranhão, procurou evitar retaliações na metrópole e foi até Portugal convencer o rei dos abusos que a companhia comercial fazia. Mas lá, Thomas Beckmann foi preso. Logo em seguida, tropas portuguesas lideradas pelo novo governador Gomes Freire de Andrade retomaram o governo maranhense e Manuel foi executado. Mesmo tendo a derrota dos Beckmann, em 1685, houve a extinção da Companhia de Comércio do Maranhão. E aqui a gente tem uma frase de Manuel Beckmann: não resta outra coisa, senão cada um defender-se por si mesmo. Duas coisas são necessárias: revogação dos monopólios e a expulsão dos jesuítas, a fim de se recuperar a mão livre no que diz respeito a comércio e aos... Bom, o próximo movimento nativista que eu vou falar é a Guerra dos Mascates. Foi em Pernambuco entre os anos de 1710 e 1712. Como que foi acontecendo? Olinda estava em decadência por causa da crise do açúcar, e isso tinha contraste com o crescimento comercial de Recife. Então, Olinda mandava em Recife e ela estava em decadência. Recife, sendo uma freguesia, pensa numa mini cidadezinha que era subordinada, estava crescendo. E a decadência de Olinda poderia atrapalhar esse crescimento comercial. Vejam por isso. Essa situação levou a coroa a emancipar Recife de Olinda, ou seja, agora Recife não seria mais subordinado de Olinda, o que provocou a reação dos senhores de engenho olindenses. Eles não queriam que a sua principal fonte de arrecadação tributária se esvaísse. Esses fazendeiros invadiram Recife, derrubaram Pelourinho, tomaram a casa de câmara e cadeia, soltaram os presos e rasgaram a carta régia que emancipava Recife. Os comerciantes de Recife, chamados de mascates, eram portugueses, reagiram incendiando os engenhos e os vilarejos de Olinda. O conflito foi sufocado pela intervenção da coroa, que manteve a autonomia de Recife. Ou seja, os donos de engenho invadiram Recife, tomaram poder. Sofreram uma represália pelos mascates, que eram os comerciantes de Recife. Esses caras botaram fogo na cidade de Olinda, o que acarretou num grande prejuízo para esses donos de engenho. E juntamente com isso, a coroa enviou tropas para a retomada de Recife e para que sua ordem fosse seguida, que Recife fosse emancipado. E só para finalizar, aqui temos uma pintura de um mascate com seus escravos.